Gente, paz e graça a todos os irmãos. Eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Vou começar ele lendo uma passagem aqui da Bíblia muito importante. Essa passagem ela vai listar alguns tipos de caráter de pessoas que vai existir no final dos tempos. Se você acredita que nós estamos no fim dos tempos, ou se você se enquadrar em alguma dessas características que a Bíblia vai listar aqui, Amém. continua nesse vídeo. Se não, pode procurar outro vídeo que a palavra de Deus não vai falar hoje com você. Abra sua Bíblia em a segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Leu comigo aqui, viu? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens. Agora, escute as características: amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Você já viu alguma dessas características e percebeu que você tem alguma delas? Continua nesse vídeo que hoje a palavra é para você. Irmão Jonatas, do que você pode tirar desse texto riquíssimo? Que a gente não vai falar tudo também, né? Porque senão a gente ia ficar falando aqui o dia inteiro. Diga alguma coisa sobre esse vídeo maravilhoso. Paz e graça, irmãos. Uma característica aqui que foi mencionada, se você perceber, ela é o catalisador de todas as outras. O catalisador é algo que vai dar o primeiro pontapé. Na química mesmo, é algo que vai acelerar um processo. E qual que é esse catalisador? Aquele que é amante de si mesmo. Aí tem gente que confunde o amante de si mesmo com uma pessoa que tem uma preservação por si própria, uma pessoa que cuida dela, da saúde. Não, o amante de si mesmo aqui é o quê? Uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, aquela que quer estar acima de tudo e todos. Uma outra seria um narcisista. É. Uma pessoa narcisista, tá entendendo, irmão Fábio? Uma pessoa, e isso, uma pessoa narcisista, ela abre porta para todos esses outros pecados. Uma pessoa que se acha superior, não tem respeito pro pai e mãe, porque ele acha que ele não deve respeito a outras pessoas, as outras pessoas que devem estar abaixo dos pés dele. Quando abriu essa fala aí das características, quando fala amante de si mesmo, aí a pessoa se torna tudo isso aí, né, cara? Todas as outras, porque é como esse próprio evento catalisador que libera todas as outras coisas. Vocês aí, eu espero que vocês estejam entendendo esse pequeno detalhe que uma coisa tão pequena, uma característica só amante de si mesmo, mas que libera espaço para tanta coisa ruim na vida de uma pessoa e para quem tá ao redor dessas outras pessoas. Porque até a pessoa narcisista, ela é muito boa em manipular outras pessoas para ela, a outra pessoa se sentir dependente dela para poder ser extraída de tudo daquela pessoa, toda aquela essência, toda aquela vitalidade daquela pessoa para fazer o narcisista se sentir bem. E esse aqui é o que abre a porta para tudo isso que vai mais corrupções nos últimos dias. Tidos aqui na Bíblia como dias perigosos, dias difíceis de se viver, porque outros versículos mesmo falam que o amor de muitos se esfria, é um período de trevas mesmo que é vivido nos últimos dias, não é mesmo, Fábio? É verdade. Paz e graça a todos, irmãos. O que eu gostaria de falar muito aqui nesse vídeo aqui é sobre o amante de si mesmo e o que quer dizer o amante de si mesmo. Veja só, você quando vai, lá vem Fábio bater nas igrejas de novo. Ô irmão, como é que eu vou bater na igreja se a igreja são vocês? A igreja não é quatro paredes. Eu vou Pessoas. falar de uma denominação. Hoje, as pessoas chegam num denominado lugar, entre quatro paredes, aceita Jesus. Aceita Jesus para morar no céu. Aceita Jesus para ver a rua de ouro e cristal. Irmãos, você acha que Deus não sabe o teu coração não? Que tu é uma pessoa amante de si mesmo?
uma pessoa que só aceita Jesus porque quer algo em troca, e vocês são treinados para isso, com esses pastores enganadores, que vamos falar mais aqui na frente, até um nome característico que vem da tradução, né, Jonatas? Que são chamados esses pastores enganadores, que falam, aceita Jesus para tu morar no céu, aceita Jesus para tu viver com Cristo. Irmãos, Deus conhece teu coração, que tu é uma pessoa interesseira. Ele sabe que você não tá lá porque quer conviver com ele e quer alguma coisa em troca. Você é interesseiro. Eu quero ver você tratar uma pessoa que você depende 100% e tratar aquela pessoa que você não depende de nada. Sabe aquele irmãozinho que chega do teu lado e que você não quer falar com ele, que às vezes você diz que vai cultuar a Deus, espera um domingo ou um dia qualquer, e que chega aquela pessoa que não tem significância nenhuma, principalmente material, e você trata ela com desprezo, Desdém. trata ela com desdenho, trata ela da forma do status que ela tem socialmente. É isso que eu estou falando. Esse negócio de aceita Jesus para morar no céu, levanta a tua mão, só serve para isso. Aí fica com essa hipocrisia dizendo que você está sendo relacionado a um grupo. Relacionado ao quê? A te enganar. A viver sem a palavra verdadeira. Que no final dos tempos as pessoas vão ser tudo essas características. E não é cada um vai ter uma, não. Todos têm todas. Não sai do vídeo não, que a palavra é para você e para mim. Para mim também. Para minha família também. Né, Jonas? Aí quando chega naquele outro versículo, como é que fala que as pessoas vão ter o quê quando escuta essa pregação desse canal aqui? Quando as pessoas escutam a pregação desse canal, dessa forma que é pregada a palavra de Deus, o que é que vai acontecer com eles, Jonatas? Aqui a gente já sai do capítulo 3 e vai para o capítulo 4, também em 2 Timóteo, que já vai para o versículo 3. Pois haverá um tempo, ainda falando desses últimos dias, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se a fábulas. Esse versículo 3 aqui do capítulo 4, ele também tem uma certa correlação com o capítulo 3, versículo 8, que fala de Janes e Jambres. Janes e Jambres é um nome que só aparece aqui, no versículo 8 de Timóteo, e se refere aos dois feiticeiros que, durante a demonstração de Moisés, do cajado virar uma cobra, do rio Nilo virar sangue, eles imitaram os primeiros 2, 3 milagres de Moisés para desmerecer o Deus dos judeus, falando, olha, esse Deus dos judeus aí, ele tem poder, está em mesmo nível aqui, que a gente consegue fazer também, o cajado virar cobra, a gente consegue também fazer o rio Nilo ficar vermelho de sangue. Só que eles ainda por cima não só deixavam no mesmo nível que os deuses egípcios, mas, de certa forma, eles ainda deixavam o patamar abaixo. Por quê? Porque o deus egípcio não tinha, o deus judeu não tinha rosto, não tinha nome, só 2 simples pastores, que eram uma classe rala no Egito Antigo, estavam tendo contato direto com ele, enquanto os egípcios tinham um exército de deuses que todo mundo podia ver e tocar. Então ainda os deuses egípcios ainda eram um pouco abaixo, o deus egípcio era acima dos deuses dos judeus. E quem são esses exemplos? São justamente esses 2 feiticeiros que estavam fazendo essa enganação, uma distorção para poder acalmar, sossegar o facho e dizer, não, esse Deus nem é tudo isso assim, vamos se acalmar. E aí tem essa correlação com os falsos mestres que vão chegar para te acariciar e falar, não, essa doutrina aí ela é perigosa, essa doutrina tem que ser esquecida. Aí começa só a acariciar seu ego, falar de pregação coach, é só Deus é amor, mas Deus não é juízo, não julguem. No caso, já está citado aqui as características dele também. Porque as pessoas estão sentindo um comichão no ouvido, uma coceira no ouvido, um incômodo, para não ouvir a sã doutrina, porque para ele desincomoda, vai sair da zona de conforto. Ô irmãos, o que o irmão Jonathan quer dizer
é que quando você escuta a mensagem de um humilde canal desse aqui, vocês vão sentir comichão no ouvido. Por quê? Porque esse canal aqui vai estar falando para vocês que no final dos tempos, que é hoje, as pessoas vão ser amantes de si mesmo. Mas para isso, James e Jambres, que ele explicou, são aqueles dois feiticeiros que quando Moisés e Arão se apresentou a Faraó, que fez aquelas maravilhas mostrando o poder de Deus, James e Jambres, ele foi uma pedra de tropeço, fazendo as mesmas coisas para dizer que Moisés e Arão estavam enganados com aquela doutrina. O que acontece? O que está acontecendo no meio hoje é isso. Existem muitos James e Jambres para acariciar o teu ego. Isso é com parede preta, pregação de de coach, pregação de que Deus vai te abençoar. Acariciar Irmãos, seu ego. Acariciar teu ego. James e Jambres hoje, irmão, representa esse montoeiro de igreja, irmão. Esse montoeiro de denominações, esse montoeiro de pensamentos De blasfêmios. Tudo de blasfemo. O que representa James e Jambres hoje é isso, irmãos. É acariciar e te balançar no teu ego e ganhar o máximo tempo possível para tu viver enganado. E nunca chegar à sã doutrina, porque vai dar comichão nos teus ouvidos de ouvir a sã doutrina. Isso tudo escrito aqui, não é, irmão Fábio, que tá falando isso não? Tudo falando. Quando nós desperta as pessoas que traz, Pai, entender o que está acontecendo no nosso meio hoje, tantas coisas, guerra, quando acontece, já chama a atenção de um monte de gente, começa a comentar. As pessoas matam um cachorro, as pessoas correm, vai tudo para cima comentar. Eu não estou dizendo, irmão, não estou sendo contra essas coisas. Mas, irmão, não perde tanto tempo com essas coisas e deixa de dar atenção à tua salvação. Esquece James e Jambres, que fica fazendo essas coisas para tirar a tua atenção. O inimigo, muitas pessoas já falaram para você, o inimigo não precisa te chegar e te apresentar a você, não. Só tomar a tua atenção de Deus. Tira a tua atenção de Deus. Fala, ó, tá vendo esses caras estão fazendo essas coisas, pregando essas palavras? Isso não é verdade. Tanto é que quando você vai pregar Apocalipse, muitas pessoas dizem, mas você fala assim, mas minha denominação não fala assim. Dentro da tua denominação tem James e Jambres para te enganar e te trazer e dizer que aquilo não é verdade. Sabe qual é o pior, meu Fábio? Porque a sã doutrina vai te dar comichão nos ouvidos. A gente tem que escutar coisas que nos agrada. O ser humano gosta disso. De escutar coisas que agradam. E patrocina isso também. Aí as pessoas dão um pix bem alto, não quero nem saber do dinheiro de ninguém, mas patrocina. Se você abre uma igreja, por que você não continua bancando ela? Por que você não paga aluguel, você joga em cima dos irmãos? Para pagar esse aluguel, para botar um ar-condicionado, ter uma cadeira. Eu tenho que ter, irmão, eu tenho que ter isso aqui, para o meu conforto. Irmãos, que conforto! É a palavra de Deus. Isso são Jambes e Jambes te enganando, roubando teu tempo. Vamos fazer campanha de 7 dias. Vamos falar. Irmãos, que campanha de 7 dias? Que adianta, irmão? Você está trazendo coisas do Egito. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Tem hora que Deus te pega, você não tem nem 7 segundos na vida. Você não tem nem 7 minutos. Como é que você vai ter 7 dias para ser abençoado? A bênção no mundo é a salvação em Cristo. James e Jambres está continuando abrindo porta de igreja para te enganar. E você continua sendo acariciado como foi Faraó. Olha o perigo de Faraó. Chegou a morrer até seu primogênito. Por causa de James e Jambres. E você vai deixar morrer quem na sua família? Na sua vida? Você vai morrer com James e Jambres? Essas pregações de coaches. Igreja de parede preta. Você se sentindo bem, cantando, louvando e voando. Não, irmão, o Espírito Santo de Deus nunca te tira do teu intelecto. Você nunca vai barbudear palavras que você não entenda. E nem vai dizer, nem vai estar traduzindo o que as pessoas estão falando se você não está sabendo, você está querendo se promover. O Espírito Santo nunca usou ninguém para se promover, irmão. O Espírito Santo de Deus sempre usou pessoas para promover a palavra de Deus, como ela é. E não levar as pessoas ao engano, à perdição, a querer se envolver com muitas pessoas. A palavra de Deus nunca foi para muitas pessoas, para todas, mas nem todas aceitaram.
Porque a palavra de Deus, quando é pregada, irmão, ela tem que ser ouvida segundo a tua vontade. Nunca por emoção, porque quer que você aceite, não. Os anjos ficam torcendo para você aceitar essa maravilha do céu. Mas essa sã doutrina aqui vai fazer comichão nos teus ouvidos, porque estamos nos últimos tempos. Última virada do ponteiro do relógio. Vocês vão só querer ser amante de si mesmo. As pessoas dizem assim, não, eu mereço, eu passo a semana todinha, eu preciso de uma palavra de conforto. A palavra de conforto, irmão, te converte. Essa é a palavra de conforto, te converte. E não para morar no céu, para tu ter uma comunhão com Cristo. Céu não é casa de ouro, nem rua de ouro e cristal. É comunhão com Jesus Cristo. Irmão Jonas ia falar, eu vou deixar o irmão Jonas falar, eu cortei sua palavra, me perdoe, meus irmãos, mas pode falar. O que você ia falar sobre esse tema maravilhoso? O senhor falou. Pode falar, irmão. O senhor falou. Eu falei? Foi. Glória a Deus, o Espírito Santo, é assim que acontece, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente está em comunhão, a gente está em comunhão com Cristo. É tudo ligado. Irmão. Pode ser uns pensamentos diferentes de cada cabeça que a gente vai tentar entender, mas o Espírito Santo liga. Amém. Irmãos, esse tema é maravilhoso, irmãos. Eu não poderia deixar de alertar muitas pessoas e a mim mesmo, que eu não sou bobo. Primeiro é para nós. Porque essa palavra, quando desce do céu, a gente tem que acatar para nós. Porque nada vem de nós. A gente acata para nós. E a de vocês, acata se vocês quiserem. Se vocês quiserem ser embalados por Jambes e Jambes, como o irmão Jonas falou, continua. Só que o irmão Jonas, ele tem um estudo sobre Jambes e Jambes, que ele falou comigo que nós conversamos antes de gravar um vídeo, ele falou comigo algumas coisas sobre Jambes e Jambes. Eu quero que Jonas fale, porque é o que está acontecendo hoje. E irmão Jonas também vai ter algumas palavras que o vídeo não fechou aqui. Não tem nem como o vídeo fechar. Fala, irmãos, o que quer dizer hoje, quem é Jambes e Jambes no nosso meio? O Espírito Santo falou essas coisas. O que é que o Espírito Santo tem a nos complementar nesse vídeo maravilhoso? Para não ficar só o irmão Fábio falando. Porque o Espírito Santo aqui acampa ao nosso redor. E o que é que ele tem a falar através dessa inutilidade? Vou falar agora, viu? E não vou falar como se fosse eu não, viu, irmão Fábio? Não vou falar pelas minhas palavras não, vou falar pela Bíblia. Amém. Aqui, ó, Jonathan leu eu li até do Timóteo 3 até do capítulo 3, do versículo 1 até o 5. Agora eu vou continuar lendo, tá? Um pouco mais, ó. Porque deles, essas pessoas que como o irmão Fábio falou, essas características das pessoas, ó, porque deles fazem parte dos que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Amém. Da verdade. Frisa nesse... Pessoas que acham bonita a palavra de Deus, que acham essa pregação bonita, mas não chega na verdade. Mas nunca chega na verdade. Não leva a sério, né, Jonas? Pode continuar, irmão. E agora que chega Jambes e Jambes. Por que eu tô falando isso, irmãos? Porque eu tô querendo analisar com vocês um pouco mais a fundo esse versículo aqui. Olha só. Quando vai falar aqui, ele diz que eles entram sorrateiramente nas casas e levam mulheres tolas. Mulheres. Como que mulheres aqui na Bíblia sempre estavam igrejas, se o senhor perceber, meu Fábio. Igreja de Deus foi representada por mulheres. E a igreja de Deus não são quatro paredes, como o Fábio disse. Não são pregação de coach, não são você se converter para pisar em ouro, que é isso que você vai fazer, que não vai valer mais nada. Vai ser aqui, ó, vai ser pessoas. Ou seja, essas blasfemos, essas Janes e Jambres, o que eles estão fazendo hoje em dia, irmão Fábio? Eles estão fazendo esses malabarismos, eles estão fazendo essas pregações de coach, essas coisas que vão acariciar o teu ego, para levar cativas para Babilônia, para embriagar vocês com vinho. Essas pessoas todas que pensam que a gente está fazendo a gente aqui está fazendo blasfema, está sendo blasfemo. Porque quando vê a verdade, vai pesquisar com o pastor, não com a Bíblia. Aleluia.
Mas quando vem a mentira, se conforta. É como o irmão Jonathan falou, né, irmão Jonathan? Vai ter como encher os ouvidos, vai tapar os ouvidos para não escutar a mensagem de Cristo. É isso que eu tenho para falar, irmão. Amém. E você, Porque irmão isso aí Jonathan? é exatamente de aprender e não chegar ao conhecimento da verdade. Vai só, que nem Jonas falou, e ir atrás de um conhecimento que agrada. Esse Jones e Não, James, não conhecimento puro, simples ali. O que- conhecimento prático ali. É o Eles- conhecimento que vai agradar. O Eles vão conhecimento saber, que, eles vão que quer ouvir. O conhecimento... Não. Como é que chama? O estudar. viés... É como um viés de confirmação. Que aquilo... Eu tenho uma convicção X. Eu pesquisei aquilo que combina com a minha convicção, e isso é verdadeiro. Aquilo que pode ser um empecilho para aquela minha convicção, ao invés de eu repensar aquilo, debaixo do tapete. E as pessoas estudadas fazem isso. Pastor. A igreja Nem pergunta, né? Vai por debaixo do tapete. Aí se essas pessoas estudadas, esses pastores estudados, sabe a verdade, mas não pra falar a verdade pra você, pra distorcer. Verdade, né? Sabe a verdade deles. Sabe a verdade da Bíblia, irmão Jonas. E sabe a verdade deles Ele sabe a também. verdade da Bíblia, mas não pra falar pras pessoas, mas sim pra distorcer, pra eles trouxer, como você disse, pros amigos de si mesmo, pra trouxer pros próprios interesses. Entendeu, irmão Jonas? Fala você também. E é uma riqueza tudo isso, né, irmão? Eu fico maravilhado em viver essa palavra. Hoje eu estava na rua com a minha esposa, a gente fomos comprar algumas coisas. O rapaz estava vendendo algumas coisas sentado assim, perguntou de que igreja eu era. Primeiro que eu não sou de igreja nenhuma, eu sou igreja. Irmãos, não estou apontando nada, não estou contra nada que vocês fazem. Porque tudo que vocês conseguem aqui na terra vai se perecer aqui. Tudo que vocês conseguem, status de homens, dinheiro, riqueza, carro, casa, aqui na terra, em cima de pessoas ludibriadas, Vai acabar. vai ficar tudo aqui. Ô irmãos, eu peço para vocês, principalmente, quando for compartilhar esse vídeo, compartilha com líderes de vocês, por favor, para eles serem evangelizados também. Porque às vezes eles fazem isso não é por maldade, é porque ele passa por cima da palavra de Deus e nunca entende. Basta para lá e para cá, porque Jambes e Jambes, se você ver no final, eles lêem a verdade, mas nunca chega na verdade, nunca é capaz de nunca é chegar. capaz de enxergar a essência da palavra de Deus. Nunca é capaz de entender que você servir a Deus não é você pisar em ouro no céu. É relacionamento. Eu queria terminar o pensamento, eu estava na rua, o cara perguntou de que igreja que eu sou. Eu não fui responder mal para ele, porque você já faz um tempo que está aqui nesse canal, ouvindo essas mensagens, você já pode ouvir o que passo a passo. Mas ele não, ele me viu aquela hora, eu não podia falar de uma vez assim, porque é como um recém-nascido comer uma feijoada. Ele primeiro tem que ir no leitinho, né? Comer um leitinho, depois devagar, e depois comer uma comida amassada. Mas vocês não, irmãos. Vocês já têm ouvido a palavra de Deus muito nesse canal, da forma que ela é, e não um filtro de religião nenhuma. Que a religião a gente tem que ter todos os dias, que é com Cristo. A nossa religião é Cristo. Porque ele nos religou a Deus. As pessoas hoje que abrem a igreja, ela compete com Jesus Cristo. Você quando abre hoje uma denominação, uma quatro paredes, você está competindo com Cristo. Porque religião é Cristo. Cristo nos ligou a Deus. Quatro paredes não vai ligar você ao inferno. Vou ser logo sincero a vocês, quatro paredes vai ligar vocês ao inferno. Agora pessoas de boas intenções, pessoas, pastores de Deus, homens de Deus, Jesus Cristo vai ligar você ao céu. Não posso generalizar. Frisa esse contexto, irmãos. Frisa esse contexto. Não estou generalizando, porque às vezes você pega um vídeo nosso e apaga de um certo lugar. Nós quando envia para alguns lugares, ele pode apagar porque não vê esse contexto. Assista esse contexto. Quando Elias pensou que se escondeu na caverna, pensou que estava sozinho, tinha 70. Deus falou, sai dessa caverna, Elias. Ainda tem 70 que não se prostrou a Baal. Eu não penso que estou sozinho com essa pregação no mundo, irmão. Tem pessoas que pensam dessa mesma forma e o Espírito Santo está despertando. Poucas pessoas. Irmão, sucesso não é número. Sucesso é qualidade. O Espírito Santo de Deus veio de outra forma
O Espírito Santo não vê da forma que você vê. Vou finalizar dizendo que aconteceu nesse caso, eu, minha esposa e esse rapaz. Senão não termino hoje, irmão. O vídeo fica muito grande. Os irmãos hoje não têm muita paciência, dá comichão no vídeo. Irmãos, aí eu comecei a pregar, dizer para ele que eu sou uma igreja invisível. A igreja de Deus é a igreja invisível, irmão. A igreja de Deus não é levantar a bandeira da Assembleia de Deus e sair balançando. Adventista, Universal, não. CCB. Não é você levantar essas bandeiras, porque essas bandeiras não têm poder nem para se salvar. Entra no relacionamento com Cristo. Eu falei para ele, minha igreja é invisível, irmão. Aí ele entrou na história também, porque ele esperou uma coisa, não veio, aí ele entrou na história e começou a dizer também que ele é. Não segundo essas palavras, mas da forma que eu entendi. A igreja de Deus é invisível, ela tem que estar 24 horas, irmão, ligado. Até no teu sonho. Eu quero agradecer essa humilde oportunidade, irmãos. Eu quero deixar aqui um abraço a todas as pessoas que são inscritas nesse canal, as pessoas que compartilham, as pessoas que o escutam, as pessoas que faz parte dessa família com propósito. Nós somos uma família com propósito, graças a Deus. Eu extraio muitas das coisas dos meus filhos, né, pela educação que Jesus tem nos ensinado a passar para eles. Nós extraímos o melhor deles, né? E espero que Deus sustente eles nas suas santas mãos e que eles também escolham esse caminho de Jesus que nós entendemos e que não faça como James e James, né? Que não firme na verdade. É isso que eu torço. Quando eu falo essas coisas para vocês, irmão, eu não estou me engrandecendo e dizer que eu sou diferente de vocês. Não. Eu sou apenas uma pessoa que pensa. A pessoa que pensa, irmão, ele não vive numa bolha. A pessoa que pensa, ele não é bem-vindo. Uma pessoa que pensa, ele não pode pregar uma palavra dessa, principalmente no domingo, que é o culto da família. Culto da família. As pessoas não fazem culto da família dentro de casa e quer passar culto da família dentro da igreja. Culto da família. Hoje é o culto da família, hoje é domingo. Estou gravando num domingo hoje, irmão. Culto da família, reflita. Culto da família. Que quer dizer culto da família. Eu quero agradecer essa humilde oportunidade. Não sou contra culto da família. Não vou deixar vocês no ar. Culto da família quer dizer que o culto é individual. Você se reúne com pessoas ali, mas cada um presta um culto. Não vai que essa ideia de culto de família, que isso não existe. Existe você se reunir na sua família, mas culto é individual. Deus não vai ficar olhando para você, louvando a Deus de noite, vai dizer, para ali, que coisa maravilhosa. Esquece isso, o culto é individual. Um abraço. Os irmãos, se tiver alguma coisa a agradecer, algum inscrito, algumas pessoas, eu quero mandar um abraço para todos. E vocês? Eu quero agradecer a todo mundo que se edifica nessa mensagem. Eu não vou falar... Eu quero agradecer realmente as pessoas que compartilham, que dão like, que se inscrevem no canal. Mas principalmente aquelas pessoas que escutam a palavra e tentam se edificar da maneira possível. Obrigado por tudo vocês terem acompanhado aqui. Tchau. Tchau. Tchau.